Bom torcedor vascaíno, agora sim acabou a brincadeira? Finalmente chegou a hora da verdade? Acabou aquele período tranquilo, aqueles jogos contra adversários menores, aquelas partidas contra Bangu Madureira e Nova Iguaçu? Com todo o respeito a essas equipes, agora é pra valer. É Campeonato Brasileiro, é Sul-Americana e acabou a tranquilidade no Vasco da Gama. O técnico Fábio Carille já pode preparar o coração, porque daqui pra frente é só pressão, cobrança e resultado. É hora da verdade, meu amigo, porque daqui pra frente, se não vencer, é pressão, é crítica, é adeus. Já nesse próximo domingo, temos estreia no Brasileirão contra o Santos. E olha só que duelo histórico, o Vasco de Coutinho contra o Santos de Neymar, dentro de São Januário, com aquela atmosfera incrível que só a torcida vascaína sabe criar. Logo depois, no meio da semana, o time vai precisar encarar a altitude lá no Peru, contra o Melgar, partida complicadíssima pela Copa Sul-Americana. Voltando ao Brasil, não dá nem tempo de respirar. Tem Corinthians na Neoquímica Arena e depois, mais um desafio internacional contra o Puerto Cabello em São Januário. E você acha que para por aí nada disso? Na sequência ainda tem Sport Recife Ceará e já na quinta rodada, o clássico gigante contra o Flamengo no dia 19 de abril. Logo depois vem outro compromisso pesado contra o Lanús, é pressão total e o torcedor vascaíno precisa estar preparado. E como vocês já sabem aqui no canal, eu trago sempre todas as novidades e notícias do nosso Gigante da Colina. Estaremos acompanhando cada detalhe dessas partidas, trazendo análises e notícias em primeira mão sobre o Vasco. É claro que agora a cobrança aumenta muito sobre o treinador Fábio Carille. A paciência acabou, é hora de mostrar resultado dentro de campo. Se o desempenho não agradar, se o time não der resposta, sabemos bem o que acontece no futebol brasileiro. A diretoria já está com o alerta ligado e Carille sabe disso. Não há mais espaço para erros ou testes, agora é hora de colocar em campo quem estiver melhor, porque o tempo de ajustes ficou para trás. Aliás, falando em ajustes, temos algumas novidades importantes aqui no Acorda Vascão desta segunda-feira. Antes disso, queria dar as boas-vindas para você que está chegando agora ao nosso canal. Se você ainda não conhecia o nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Aqui é canal de Vascaíno para Vascaíno, trazendo 3 vídeos por dia. O Acorda Vascão logo cedinho às 7 da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante Vascaíno à noite. Então aproveite para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, que isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Conto demais com você. Agora vamos seguir com algumas notícias rápidas e bem interessantes. Olha só o que aconteceu ontem lá em Goiás. Tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano entre Anápolis e Vila Nova, 2 clubes tradicionais daquela região. E acredite se quiser, o Anápolis venceu por 2-0, uma verdadeira zebra até agora. Mas o destaque curioso do jogo foi no segundo gol, quando o goleiro fez uma verdadeira lambança. E sabe quem era esse goleiro? Nada mais nada menos que House, o Red House, cria da base do Vasco da Gama. Pois é, torcedor vascaíno, até na final do Goianão temos uma participação inesperada do nosso gigante. Uma situação meio estranha, um ex-Vasco fazendo trapalhada lá em Goiás. Outra situação curiosa é que ontem tivemos uma notícia estranha vindo diretamente do clube. Após 8 temporadas, o fisioterapeuta Alexandre Barbosa anunciou sua saída do Vasco pelas redes sociais. Ele estava no clube desde 2018, começou ainda na gestão de Alexandre Campello e agora foi desligado pela diretoria atual, comandada por Pedrinho. Ele agradeceu ao clube, funcionários e jogadores pelos anos de trabalho e garantiu ter deixado a fisioterapia do Vasco num patamar muito melhor do que encontrou. Mas é claro que fica no ar uma dúvida: o que motivou essa saída repentina? Será algum tipo de mudança interna? Algum conflito? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre essa saída vascaíno. E por falar em bastidores, vamos falar também rapidamente sobre um assunto que vem preocupando o torcedor do Vasco. O grupo 777 Partners, que controla o nosso clube, segue enfrentando dificuldades financeiras pelo mundo. Uma imagem chamou muita atenção nos últimos dias, com torcedores do Standard Liège, tradicional clube da Bélgica, protestando contra a gestão da 777, colocando um cartaz dizendo "Game Over" na porta do estádio. O clube belga enfrenta graves
problemas financeiros e o grupo norte-americano já negocia sua venda por aproximadamente 300 milhões de reais. É claro que isso preocupa o torcedor vascaíno, que começa a questionar como fica a situação financeira do nosso Vasco nesse contexto. Afinal, o torcedor esperava investimentos maiores e agora fica esse alerta de instabilidade financeira internacional envolvendo a 777. Aliás, enquanto o torcedor vascaíno ainda esperava a possibilidade de ter o investidor grego Evangelos Marinakis investindo no clube, eis que surgiu uma bomba lá em São Paulo. No último sábado, o São Paulo assinou com o empresário grego um pré-contrato para a venda parcial da sua base, mais precisamente o CT de Cotia, conhecido celeiro de craques. O valor dessa negociação pode chegar a 600 milhões de reais. Pois é, o Vasco ficou esperando, e quem acabou levando o investimento foi o tricolor paulista. É mais uma situação complicada para o Vasco, que fica vendo investimentos potenciais passando longe de São Januário, enquanto rivais conseguem acordos vantajosos para o futuro. E nesse contexto, como fica o Vasco no mercado da bola? Será que ainda dá tempo de reforçar o elenco? Bom, a janela de transferências vai até o dia 11 de abril, e o diretor de futebol Marcelo Santana admitiu publicamente que existe sim interesse do Vasco em novas contratações. A ideia do clube é reforçar principalmente 3 posições: lateral esquerdo, zagueiro e atacante. Esse atacante pode ser um jogador de referência ou até mesmo alguém que atue pelas pontas para reforçar o setor ofensivo, já que hoje a comissão técnica entende que Ryan é o principal substituto imediato do artilheiro Pablo Vegetti. Mas quem realmente está voltando ao radar do Vasco é Bryan Palacios, atacante colombiano que está atualmente no Atlético Mineiro. A negociação chegou a avançar muito recentemente, mas acabou travando porque o Atlético decidiu segurar o atleta devido a algumas lesões no seu elenco. No entanto, o curioso é que Palacios não foi sequer utilizado nas finais do Campeonato Mineiro, e isso reacendeu a esperança vascaína. Internamente, o Vasco acredita que pode voltar forte à negociação e tentar garantir o empréstimo do jogador até o fim da temporada, com opção de compra próxima aos 10 milhões de reais valor que o Atlético pagou quando trouxe o jogador da Colômbia. É um nome que agrada muito ao departamento de scout e a diretoria entende que vale a pena fazer mais um esforço financeiro. Enquanto Palacios ainda é uma possibilidade real, outro reforço que chegou recentemente ao Vasco, Léo Jabá, começa a gerar alguma preocupação interna. Informações de bastidores revelam que o jogador ainda não está agradando durante os treinamentos no CT Moacir Barbosa. Há um questionamento sobre se realmente valeu a pena o investimento feito pelo Vasco em Jabá, que veio da Turquia custando quase 6 milhões de reais. O próprio presidente Pedrinho já havia demonstrado muita empolgação com a chegada do jogador, elogiando muito sua vontade de vestir a camisa Cruz Maltina. Léo Jabá, inclusive, virou sensação entre a torcida ao demonstrar publicamente seu desejo enorme de atuar pelo clube. Porém, o rendimento nos treinamentos ainda está bem abaixo do esperado, gerando dúvidas na comissão técnica. Essa situação deixa no ar uma pergunta importante para o torcedor vascaíno: será que Jabá precisa apenas de mais tempo para se adaptar ou o Vasco errou ao contratá-lo? Deixe aí sua opinião nos comentários sobre isso, porque realmente virou um assunto delicado nos bastidores de São Januário. E para fechar o nosso papo de hoje, torcedor, eu queria pedir um apoio especial de vocês, porque infelizmente o YouTube não vem entregando corretamente as notificações aqui do canal. Muita gente que é inscrita não está recebendo os alertas dos vídeos novos. Então peço a vocês que chequem se estão inscritos, ativem o sininho e deixem sempre o like, pois assim vocês vão ajudar muito o nosso canal a crescer novamente. Conto demais com essa força da nação vascaína, porque esse canal aqui é feito para vocês e por vocês, sempre trazendo muita informação, bastidores e opiniões exclusivas sobre o nosso querido Vasco da Gama. E claro, vamos continuar atentos aqui no canal a tudo que acontece em São Januário. Essa semana promete ser agitada, decisiva, e você não perde absolutamente nada acompanhando aqui com a gente. Fechado! Vamos embora então, porque vem muita coisa boa aí pela frente.
Saudações vascaínas! E fiquem ligados, agora que você já está atualizado sobre as movimentações internas, vamos seguir falando sobre outros detalhes importantes nesse início de temporada intensa para o nosso gigante da colina. É um período muito delicado para o Vasco da Gama torcedor, pois a cobrança por bons resultados será imediata. Não há espaço para erros testes exagerados ou improvisações arriscadas. Fábio Carille precisa ter um elenco forte em mãos para encarar essa sequência pesada de partidas em um curto espaço de tempo, e para isso é fundamental acertar na busca por novos reforços. Nos últimos dias, como mencionei anteriormente, o Vasco intensificou novamente as conversas para contratar o colombiano Bryan Palacios, que pertence ao Atlético Mineiro. O jogador esteve muito próximo de chegar ao clube, recentemente num empréstimo, válido até o final desta temporada, com uma cláusula de compra fixada perto dos 10 milhões de reais. Palacios é um atacante jovem de muita velocidade e habilidade, revelado no Atlético Nacional da Colômbia, onde se destacou bastante até ser contratado pelo Galo. Mas apesar de boas expectativas, acabou não se firmando ainda aqui no futebol brasileiro. Lá em Minas recebeu poucas chances e quando entrou não conseguiu aproveitar muito bem. É justamente por isso que a negociação ficou tão interessante para o Vasco, já que o Atlético havia dado sinais claros de que não pretendia aproveitar o atleta. Só que recentemente tudo mudou de figura. Após várias lesões no elenco atleticano, principalmente em jogos decisivos do Campeonato Mineiro, o clube decidiu manter Palacios por mais tempo, o que frustrou os planos da diretoria vascaína. Mas, curiosamente, mesmo com esses problemas no ataque mineiro, Palacios não foi utilizado nas finais contra o Cruzeiro. O jogador sequer foi relacionado para as partidas decisivas, o que aumentou ainda mais o otimismo em São Januário. Internamente, a leitura é clara: se mesmo em um cenário tão desfavorável, Palacios não foi aproveitado pelo técnico Cuca, porque dificilmente será utilizado ao longo do restante do ano, abrindo caminho novamente para a saída do atleta. O Vasco agora vai com tudo para tentar concretizar rapidamente essa negociação, já que restam poucos dias até o fechamento da janela de transferências no dia 11 de abril. Mas nem tudo são flores no mercado vascaíno. Outro nome que chamou bastante atenção recentemente foi o de Léo Jabá, jogador contratado junto ao futebol turco por um valor elevado acima de 5 milhões de reais. O atleta chegou ao clube empolgando bastante a torcida pela identificação e desejo claro em atuar com a camisa cruz-maltina. Porém, dentro do campo, e especialmente nos treinamentos mais recentes, Jabá não vem correspondendo às expectativas criadas em torno dele. Algumas informações internas apontam que o jogador está com dificuldades para acompanhar o ritmo dos demais atletas, o que gera preocupação. A diretoria fez um investimento alto, acreditando na qualidade técnica e no desejo do atleta, mas já começa a existir uma pulga atrás da orelha se realmente esse investimento será justificado ao longo da temporada. É bom lembrar que a cobrança por resultados no Vasco é imediata e não há muito tempo para adaptações longas. O próprio presidente Pedrinho demonstrou muito entusiasmo com a contratação de Jabá, citando inclusive a atitude positiva do jogador na negociação, a vontade enorme que ele mostrou desde o início em vestir a camisa vascaína. Só que agora o que realmente importa é o desempenho técnico dentro de campo. Fábio Carille sabe bem disso, e se Jabá não conseguir melhorar rapidamente, será inevitável que a cobrança da torcida aumente bastante. Além desses movimentos internos, não dá para deixar de lado a situação da 767 Partners, a empresa que controla a SAF do Vasco da Gama. Nos últimos meses, o grupo norte-americano tem vivido momentos difíceis, inclusive vendendo clubes que possuem em outros países. Isso tem preocupado bastante a torcida vascaína, especialmente porque todos aguardavam investimentos fortes e imediatos que ainda não vieram da forma prometida. Para complicar ainda mais recentemente, tivemos a notícia de que o Standard Liège, tradicional clube belga, controlado pela 777, também deve ser vendido nos próximos dias por cerca de 300 milhões de reais, devido a grandes problemas financeiros.
É claro que essa situação deixa o torcedor vascaíno com receio sobre o futuro da SAF e os rumos que o clube vai tomar em médio e longo prazo. Será que os investimentos prometidos inicialmente realmente vão acontecer? Será que a instabilidade financeira do grupo pode prejudicar o Vasco? São perguntas que ainda não têm respostas claras, mas certamente serão muito debatidas daqui em diante. Enquanto isso, o Vasco segue esperando uma definição clara sobre novos investimentos, algo que a torcida pede há bastante tempo. Por outro lado, em São Paulo, o tricolor paulista não perdeu tempo e já assinou um pré-acordo milionário com o empresário Evangelos Marinakis, justamente aquele investidor grego que também era muito aguardado pela torcida vascaína. Marinakis vai investir aproximadamente 600 milhões de reais na base são paulina, garantindo o futuro do clube paulista por alguns anos. Enquanto isso, o Vasco ficou apenas assistindo tudo de longe, sem conseguir trazer o investimento tão esperado para São Januário. O torcedor cruzmaltino obviamente sente que mais uma oportunidade importante passou diante dos seus olhos, sem que o clube conseguisse aproveitar. É um momento de questionamento interno. A torcida vascaína quer saber se realmente o planejamento para o futuro está sendo feito com clareza, se os investimentos prometidos pela SAF realmente chegarão e, principalmente, se o elenco atual terá força suficiente para suportar a longa temporada que se inicia. O Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana não permitem vacilos, especialmente diante dos compromissos complicadíssimos que o Vasco terá já nos primeiros jogos. Falando especificamente sobre esse início de temporada, o grande foco nesse momento é conseguir dar sequência a bons resultados já na largada do Brasileirão e na competição continental. O trabalho realizado pelo técnico Fábio Carille até aqui gerou algumas dúvidas na torcida, principalmente em relação à postura ofensiva do time, que nem sempre conseguiu se impor diante de adversários menores no início do ano. Agora, com confrontos duríssimos, será preciso mostrar um Vasco diferente, mais agressivo, organizado e competitivo, especialmente nas partidas dentro de São Januário, que vão ser fundamentais para a temporada cruzmaltina. Torcedor vascaíno, é hora de apoio total, mas também de cobrança. Não dá mais para aceitar passivamente atuações abaixo da média. Jogadores como Vegete, Payet, Praxedes e Paulinho precisam chamar a responsabilidade nesse momento delicado da temporada. É hora de dar resposta dentro de campo, mostrar personalidade e recuperar a confiança do torcedor que está ansioso por dias melhores. Afinal, no Vasco da Gama, ninguém tem vida fácil. A pressão sempre será intensa, especialmente diante dos desafios difíceis que já estão batendo à porta. Portanto, vascaíno, esse é o momento da verdade. Chegou a hora de separar quem realmente merece vestir a camisa do nosso gigante da colina? É pressão, é cobrança, mas acima de tudo é o Vasco. E aqui todos sabem bem, se não aguentar pressão, a porta de saída estará sempre aberta. O ano só está começando, mas já é hora de mostrar quem está preparado para vestir essa camisa tão pesada e gloriosa. Vamos acompanhar tudo de perto, porque o Vasco merece e o torcedor exige respeito, dedicação e entrega total. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia de que Daverson, o centroavante conhecido por suas grandes conquistas no futebol brasileiro, poderia chegar ao Vasco, causou um grande alvoroço entre os torcedores. O jogador, que se destacou em competições como a Libertadores e a Copa do Brasil, gerou especulações sobre sua transferência para o clube cruzmaltino. Além disso, provocando ainda mais os vascaínos nas redes sociais, Daverson alimentou a ideia de que sua relação com o Vasco poderia ser mais estreita do que se imaginava. Essa postura irreverente gerou curiosidade sobre o que ele poderia agregar ao time, principalmente após suas atuações decisivas pelo Atlético Mineiro em 2024. A possibilidade de Daverson vestir a camisa do Vasco trouxe um misto de expectativas e incertezas. Com sua experiência em grandes competições como a Libertadores e o faro de gol apurado, o atacante seria uma peça importante para o time, que busca se reerguer na Série A.
Embora a transferência ainda dependa de acertos financeiros e burocráticos, o simples fato de sua chegada ser cogitada reacendeu a esperança dos torcedores. Se confirmada, Daverson terá o desafio de brilhar em São Januário, não apenas com gols, mas também conquistando a confiança e a torcida vascaína, ávida por novos ídolos e glórias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!